E hoje é o Dia Mundial do Diabetes, né? 75% dos brasileiros que têm a doença estão acima do peso. Vamos falar com o repórter Renato Soares. Renato? Elisângela, o excesso de peso pode tanto aumentar o risco de uma pessoa ter o diabetes, quanto piorar o quadro clínico de um diabético. Eu vou conversar agora com o médico endocrinologista Rafael Mantovani. Bom dia. O que as pesquisas mostram em relação ao sobrepeso e ao diabetes? Bom dia. As pessoas que têm uma genética que predispõe ao diabetes, por exemplo, com casos positivos na família, avós, tios, pais, elas se têm um excesso de peso ou se têm um sedentarismo na sua vida cotidiana, elas têm um aumento do risco. Eu queria aproveitar a entrevista para relembrar as informações básicas. O que provoca mesmo o diabetes? Diabetes é o excesso de açúcar no sangue. Depois pode ser provocado pela falta da insulina, que vai abaixar o açúcar, ou na incapacidade desse hormônio em fazer a sua função. E quais são os tipos de diabetes? Em 90% das vezes, o diabetes é causado pelo tipo 2, né, que é a incapacidade do organismo em produzir insulina na quantidade que ele deve. Então, existe uma resistência de insulina provocada pela obesidade, pelo sedentarismo. Cerca de 5 a 10% ele é provocado pela destruição das células do organismo, do pâncreas, que produzem a insulina. Existem ainda tipos que são gestacional, ligado também a medicamentos, entre outros tipos genéticos menos prevalentes. Nem sempre os sintomas são perceptíveis, né? Sim, os sintomas de excesso de sede, excesso de urina, principalmente à noite, durante o dia, o emagrecimento, a visão turva, isso pode acontecer em qualquer idade e nem sempre isso ocorre de uma maneira abrupta, principalmente no caso do diabetes tipo 2. Já no tipo 1, essa evolução é de dias a poucas semanas. Como o senhor disse aí, pode aparecer em qualquer idade, até em crianças mesmo. Sim, existe uma incidência, novos casos cada vez mais frequentes de diabetes, principalmente em crianças menores que 5 anos. Então, desde de bebê, a pessoa pode ter o diabetes até em idades mais avançadas. Hoje, no Dia Mundial do Diabetes, qual é o principal alerta? É a prevenção e o tratamento precoce, são chave. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo aqui no Bom Dia Minas, justamente sobre a prevenção e também o tratamento do diabetes. Até já então, Elisângela. Até logo então, Renato. E agora a gente volta a falar com o repórter Renato Soares. Ele está com um médico que tem orientações de prevenção e também tratamento do diabetes. Renato. Elisângela, em geral, o diabetes envolve muito os hábitos da pessoa. Eu volto a conversar então agora com o médico endocrinologista Rafael Mantovani. O tratamento consiste basicamente em quê? Na maioria dos tipos de diabetes, que é o tipo 2, o tratamento envolve a mudança de hábitos. Geralmente essa pessoa vem de décadas de maus hábitos, está engordando, não pratica atividade física. Então a gente primeiramente deve mudar esse tipo de conduta. A pessoa deve se exercitar também dos dias de semana, não só nos fins de semana, mas mudar, diminuir a quantidade de alimentos, principalmente os engordativos. Podem também receber medicamentos orais e até insulina. Já no diabetes tipo 1, é uma reposição de insulina que deve ser encorajada inicialmente. Isso aí vai também ser associada a uma alimentação equilibrada, que não é dieta, né, hábitos saudáveis de vida, monitorização glicêmica através, né, da glicemia capilar e também um processo muito importante no seu tratamento, que é o processo de educação em diabetes. O diabético que depende da insulina precisa aplicar a injeção com insulina quantas vezes por dia, mais ou menos? Isso depende do tipo do diabetes e também do regime proposto pelo médico. No diabetes tipo 1, você tem um período inicial que, em geral, precisa de pouca quantidade de insulina, mas que, com o passar do tempo, você deve repor totalmente esse hormônio. E aí você deve ter uma aplicação de insulina várias vezes ao dia, geralmente mais de um tipo de insulina. Tem pacientes que chegam a aplicar 5, 6, 7 vezes ao dia, ou até mesmo utilizar pequenos dispositivos que fazem uma infusão contínua da insulina, são chamadas bombas de insulina. Como nós já adiantamos um pouco, a prevenção envolve demais os hábitos, né? Sim, né, sair do sedentarismo, aumentar o gasto energético, melhorar a sensibilidade do organismo à insulina, isso é chave para a questão do diabetes tipo 2. Né? E com isso você tem uma perda de peso eficiente e não fica restrito simplesmente à questão da alimentação. Às vezes alguns medicamentos devem ser também encorajados nesse tipo de diabetes. Hoje, no Dia Mundial do Diabetes, quais são os números mais importantes?
Nós temos no Brasil cerca de 12 milhões de diabéticos. Como eu te disse, 1/3 desses diabéticos não sabem do seu diagnóstico, que é extremamente preocupante, porque quando eles o fazem, quando eles têm o diagnóstico de diabetes, você já tem também várias complicações.